Amém, irmãos? Deus já tem nos abençoado até aqui. Quero convidar você para abrir sua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 24. Hoje nós vamos analisar, você vai entender já o motivo pelo qual, também o capítulo 29. Jeremias 24, abra e deixe aberto o texto. Ajude aí a pessoa que está do seu lado acompanhando o texto também. Um texto muito interessante hoje. Não sei quantos dos irmãos gostam de figos. Quem gosta de figo, levante a mão. Pouca gente. O pessoal aí não está gostando muito de figo. Você vai entender já por que eu fiz essa pergunta. Nós estamos falando já há um tempo sobre esse livro e chegamos agora no capítulo 24, uma palavra interessante dentro do que está acontecendo. Eu queria só lembrar os irmãos o que nós falamos na semana passada no capítulo 23. Nós trabalhamos ali visualizando da parte de Deus comportamentos inapropriados. Nós vimos 3 comportamentos ligados à liderança política, os reis, e ligado à liderança espiritual, sacerdotes e profetas, contribuir para o declínio espiritual dos outros, quando o sensato é ajudar no progresso, exercer de modo corrompido o que deve ser realizado com integridade e propagar palavras traiçoeiras, quando o que se requer são palavras autênticas. Nós vimos isso na crítica feita da parte de Deus, do capítulo 23, que foi direcionada aos reis, profetas e sacerdotes. Nós estamos falando do livro de Jeremias, profeta Jeremias, reino do sul. Amém? Para entendermos o que nós vamos tratar aqui, nós precisamos aprender aqui que o capítulo 24, ele está ligado ao capítulo 29. O capítulo 24 mostra um momento de transição, quando Joaquim, ele é levado com mais 10.000 pessoas para a Babilônia. A gente aprende, quando nós estudamos o livro, que o livro ele não está em ordem cronológica. Por isso nós tratamos do rei Zedequias, que foi o último rei. De repente o texto muda para falar de Joaquim. Então nós vamos organizando para que essa figura, essa linha histórica seja percebida por nós. Então o capítulo 24, ele está mostrando, alguns classificam como uma parábola dos figos, outros como uma visão dada por Deus, talvez mais uma visão do que uma parábola, mas os comentaristas trabalham com parábola, como fosse uma parábola ou uma visão que Jeremias está recebendo num momento específico, quando da primeira deportação, quando o rei Joaquim é levado para a Babilônia, no ano 597, eu acho que nós temos essa informação aí para passar. É uma transição, então, quando Joaquim é levado e quando Zedequias assume esse momento o reinado. O capítulo 24, verso 1, você vai acompanhar comigo, estão comigo aí em cima? Capítulo 24, 1, diz assim, 24, 1, já passei. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu, então o capítulo 1, ele vai mostrar direitinho o momento. Versículo 1, capítulo 24, verso 1, melhor. O Senhor mostrou-me 2 cestos de figo, então uma visão, postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá, os artesãos e os artífices. Então 24:1 mostra o momento. E o capítulo 29, 1 e 2 vai fazer coro nesse momento com esse capítulo 24. Então, cronologicamente, os assuntos do 24 e do 29 estão ligados. Aí nós temos lá no 29, 1, 2.
Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu, da mesma maneira do 24:1, isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe e os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os artífices, foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. A gente percebe no capítulo 29 que Jeremias também escreve carta para os deportados. Então ele tem uma influência muito grande na sua palavra profética. Então esse é o momento. O momento do capítulo 24 é o momento em que Joaquim, o rei, é levado, juntamente com milhares de pessoas, para a Babilônia. E nós temos aí uma visão de 2 cestos de figos. Nós vamos ver direitinho, só para a gente entender o contexto, o momento. Nós já entendemos isso. Agora nós vamos perceber algumas coisas que eu chamei de percepção espiritual, ou percepções espirituais. A primeira lição que a gente percebe no 24 é que Deus classifica com precisão a condição de cada um, de cada pessoa. Verso 2 e 3, olha só, verso 2 e 3. Um cesto, estamos falando de 2 cestos. Um cesto continha figos muito bons, não somente bons, muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e estragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Porque é uma revelação, é uma visão que Deus está dando a ele. Eu respondi, Jeremias está dizendo, figos. Os figos são muito bons, os figos bons são muito bons, mas os ruins são estragáveis. Então, nós temos aqui, na primeira colheita, eram os figos muito bons, os outros eram figos ruins. Então, a visão que Deus está dando para ele são de 2 cestos de figos, que Deus já está classificando, e o próprio Jeremias está reconhecendo que um cesto era muito bom, o outro era ruim demais. E por isso que a gente aprende aqui, sobretudo no verso 5, 24:5, a classificação que Deus, o próprio Deus dá aos 2 cestos. O verso 5 diz, nós temos aí, diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como estes figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios. Se a gente não entender bem a palavra de Deus, a gente acha que a coisa está muito confusa, porque figo bom para Deus é o que foi retirado de Jerusalém para a Babilônia. Então Deus já está classificando que os figos bons foram os que foram retirados, Joaquim e os demais, os milhares que foram para lá. O verso 8 traz a explicação sobre o outro cesto, o verso 8, 24:8. Mas como se faz com os figos ruins e estragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra, como os que vivem no Egito. Então note bem, nós já aprendemos aqui que Deus está falando que os figos bons do cesto, que é classificado como bom, é o pessoal que foi para a Babilônia. O figo ruim, ou os figos ruins, estragáveis, são os que ficaram em Jerusalém. E ele está dizendo aqui também os que vivem no Egito, porque a gente sabe que quando o profeta Jeremias estava pregando, e quando estava a ameaça babilônica, muita gente fugiu para o Egito, achando que lá no Egito eles viveriam melhor. E aqui também poderia se entender as pessoas que quando da primeira invasão babilônica fugiram para o Egito. Lá no começo, depois de Josias, já temos pessoas fugindo para o Egito, achando que o Egito é melhor. E Deus está falando aqui que estava trabalhando. Então nós temos a classificação dos 2 grupos. Um grupo sai, é considerado bom figo. O que fica é figos estragados. Por isso a gente aprende uma lição muito séria aqui, é a precisão como Deus classifica a cada pessoa, cada comportamento.
Então, os figos ruins, eles vão representar aquelas pessoas que estavam fora da ação divina. Ficar ali seria prejuízo. Então, note bem como que a gente tem que enxergar a situação aqui. Ficar aqui, Deus deixou algumas pessoas ali, deixou o rei Zedequias, porque aquele grupo representava um grupo de pessoas que estavam fora da ação divina pela própria escolha. Nós percebemos, ao longo da história bíblica e hoje, que muitas pessoas estão fora da ação divina, Deus não as alcança, porque elas não querem, elas se fecharam. É esse grupo dos figos ruins. Os figos ruins também representam aqueles que achavam que a segurança seria estar em um lugar. Olha só como é que é interessante. Jerusalém é Jerusalém, irmãos. Tem o templo. É o lugar da manifestação de Deus, onde Deus fez tantas coisas. Mas estar em Jerusalém nesse momento não era o melhor lugar. Aquele grupo que estava ali juntamente com Zedequias estava fora do agir de Deus. Mas eles estavam achando que o lugar, de repente, era o melhor lugar e não a presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, você pode estar em qualquer lugar, porque Deus está com você. Por isso que o figo bom foi levado para a Babilônia ser tratado. Os figos ruins representam também aqueles que não estavam dispostos a obedecer a Deus, porque a gente viu o profeta falando, e eles não estavam querendo ouvir nem obedecer. Os figos ruins representam aqueles que perderam a capacidade de se arrepender dos seus pecados. Foi o caso de Zedequias, nós já vimos com ele estava rechaçando a palavra profética, não ouvindo a palavra profética de Jeremias. Isso acontece hoje também. Então o verso 3, quando Deus pergunta para ele o que ele estava vendo, ele perguntou a Jeremias, aqui é a resposta, ele disse: estou vendo figos. Os bons são muito bons, os ruins são estragáveis. É uma visão. Então, como Deus está nos classificando hoje é a pergunta. Como Deus nos classifica hoje? Você é figo bom ou figo ruim? Você está dentro da vontade de Deus? Você está sensível à vontade de Deus? Você está tendo a capacidade de fazer uma autocrítica e se arrepender dos seus pecados? Então, nós temos o cesto bom e o cesto de figos ruins. Deus vê com precisão. Nós podemos falhar em nossa análise, mas Deus vê com precisão. Amém? Segundo, Deus utiliza caminhos improváveis para lidar com cada um de nós, para lidar com o seu povo. Caminhos improváveis. Como que alguém podia pensar que sair, ser levado para um cativeiro, para outra nação, para outra língua, para outra cultura, outra história, seria uma coisa boa? Verso 4 e 5, então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios. Para quê, irmãos? A fim de quê? A fim de fazer-lhe bem. O que de repente eu acho que é covardia da parte de Deus, Ele está me fazendo bem. Olha que coisa interessante. Eu levei e eu expulsei deste lugar a fim de fazer-lhe bem. Então, Deus pode usar caminhos improváveis, como Ele estava usando com o seu povo, para lidar conosco hoje também. Ele estava fazendo isso com o seu povo. Então, o profeta declarando isso, que os que foram para o exílio com Joaquim eram os figos bons, e Deus fez isso para fazer bem a esse grupo, fazer bem. O verso 6 e 7, olha só o que diz, verso 6 e 7. Nós estamos no 5 ali, 6 e 7. Olhei, Deus está falando, olhei favoravelmente para eles. Como é que Deus olha favoravelmente para eles, levando para o cativeiro? É estranho o modo de Deus agir. Mas é isso, olhei favoravelmente para eles e eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor, serão o meu povo, eu serei o seu Deus,
pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então Deus está no cativeiro, porque Deus usa mecanismos improváveis para lidar conosco e também para nos abençoar, e nós precisamos entender isso. Então, numa percepção apressada, Deus não estava olhando favoravelmente para aquele grupo. Não. Como é que pode isso? Nossa nação é invadida, nós somos levados como prisioneiros, mas o texto, verso 5 diz: olharei favoravelmente para eles. Então nós devemos entender como Deus age nas várias situações, olharei favoravelmente para eles. Numa percepção apressada de novo, Deus não está edificando o seu povo, Deus está deixando um grupo lá, cheio de falhas, um grupo problemático, que não se arrepende, e Deus está levando um grupo para outra terra. Não estou entendendo nada, mas nós estamos entendendo agora melhor o texto. Deus está dizendo que esse grupo que é levado é o grupo que Ele está agindo, que Ele olha de forma favorável, que Ele vai fazer conhecer, vai se revelar de uma forma melhor, porque o povo de Jerusalém não estava conhecendo a Deus. Ele está dizendo, esse povo vai se voltar para mim de todo o coração. É esse grupo que é levado. Então é diferente. Por isso, meus irmãos, lá no capítulo 29, nós estamos trabalhando 24 e 29, pelo menos 1 a 17 do 29. Vai ficar ainda um pedacinho do 29. Mas no 29, 11 a 14, nós vamos entender uma passagem interessante aqui. Olha o que diz lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós. Tantas vezes citado esse texto, às vezes fora do contexto, mas agora estamos no contexto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É esse grupo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. A promessa. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Você entende isso? Deus dizendo, vocês vão me procurar, vão me clamar, e eu vou me deixar ser encontrado. Que expressão bonita, né? Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Por isso, meus irmãos, Deus utiliza caminhos improváveis para lidar com cada um de nós. O que para nós, às vezes, a conta não está batendo, para Deus está batendo. Na ótica divina, na ação sobrenatural de Deus, Ele está trabalhando, eu preciso entender. Por isso que a gente não entende tudo, mas Deus tem o controle, amém, irmãos? Nós não entendemos tudo, mas Deus tem o controle, Ele é soberano. Ele usa caminhos improváveis. Esse time que a gente tem que ter, pedir a Deus o discernimento. Daí a gente aprende 4 coisas importantes que eu separei aqui. A primeira é que Deus faz daquilo que parece indiferença em cuidado especial. Poderia ser indiferença de Deus, eles mereciam isso, como mereceram. O cativeiro eles sofreram porque mereceram, isso é uma verdade. Mas Deus está dizendo que aqueles que eles levaram, o grupo que foi levado para o cativeiro, estava debaixo do cuidado de Deus, mesmo fora de Jerusalém. É isso que os textos estão nos ensinando. Então, para alguns podia ser indiferença. Um grupo fica aqui, não quer nada comigo, com Deus. O outro grupo é levado para outra terra. É indiferença. Apressadamente a gente podia dizer que é indiferença, mas era cuidado divino. Como é que você está entendendo isso na sua vida, no seu dia a dia? Deus faz daquilo que parece prejuízo, impossibilidade de crescimento. Impossibilidade de crescimento. Nós estamos levados para lá longe da nossa cultura, da nossa língua, de tudo que nós temos aqui em Jerusalém. E nós vamos para a Babilônia. Mas aquela ida para a Babilônia, debaixo do que Deus estava fazendo, era crescimento. Não era nem diferença nem prejuízo, era crescimento. É isso que nós precisamos entender. Terceiro, Deus faz daquilo que parece afastamento em maior aproximação, porque o texto está dizendo que eles vão procurar, vão achar, se procurar de todo o coração, coisa que não estava acontecendo em Jerusalém, havia um distanciamento, não estavam buscando a Deus.
Deus se deixaria ser encontrado por aqueles que viessem buscá-lo de todo o coração. Então Deus faz daquilo que é afastamento em aproximação. Por isso que é diferente a mentalidade apressada daquilo que Deus está fazendo de verdade. 4, Deus faz daquilo que parece duvidoso, no presente, em um futuro melhor. É duvidoso agora, não entendo tudo, mas é futuro melhor. Porque voltando ao 29:11, não sei se vocês podem voltar aí, o 29:11 tão recitado, tem que ser entendido no conjunto da obra e nesse momento histórico especificamente, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, e significa que a gente não sabe tudo, não entende tudo, mas Deus está falando, talvez para aquele que estava indo para o cativeiro assim, nós não estamos entendendo nada, e Deus está falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês do Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, de fazê-los prosperar e não causar dano, porque eu estou indo para a Babilônia, mas Deus está no controle, Ele está no projeto aí, está trabalhando. Meus irmãos, então, voltando àquelas ideias anteriores, pode avançar, de repente você está pensando que Deus está indiferente com você, quando Ele está cuidando de você. Nós devemos atentar para isso. Às vezes, apressadamente, as pessoas acham que Deus está indiferente. Meus irmãos, Deus nunca fica indiferente. A gente pode achar que Ele está indiferente, mas Ele nunca fica indiferente. Eu posso achar que a minha oração não sai daqui do teto, ou que Deus não está me ouvindo, mas Deus está me ouvindo. Ele cuida da gente. O pastor Heber leu aqui o Salmo 62. Deus é o refúgio, Ele cuida. Ele estava cuidando do seu povo, Ele está cuidando de você e de mim. Amém, irmãos? De repente eu penso que uma ação divina é prejuízo para mim, quando Ele está possibilitando crescimento. Então eu não posso me apressar, eu tenho que meditar no que está acontecendo. De repente Deus está me levando ao crescimento, não trazendo prejuízo para mim. De repente eu estou achando que eu estou ficando afastado de Deus por uma prova ou outra, e Deus nessa prova está me fazendo eu chegar mais perto dEle, estou buscando mais, estou orando mais. E Ele vai ser encontrado, na linguagem do verso 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Amém? Então Deus usa caminhos improváveis, sim, porque o texto está dizendo isso. Isaías 55, olha só, paralelo. Pois os meus pensamentos, vamos ler juntos? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías é o profeta que anterior ao profeta Jeremias. Está profetizando o que iria acontecer, Jeremias vive o que Isaías falou, ele está vivendo. Mas Isaías está dizendo agora aqui, num momento de prova também, fazendo a diferença dos pensamentos dos homens, pensamentos de Deus, caminho dos homens, caminho de Deus. Por isso, o capítulo 24 de Jeremias 5 diz: considero como esses figos bons, os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhe bem. Alguém podia achar, como é que pode ser uma coisa boa a gente ser levado? Mas aquilo era uma coisa boa, porque a gente não entende tudo, mas era uma coisa boa, porque a Bíblia dizendo que é coisa boa, a fim de fazer-lhe bem, eu levei. Então é o que a Bíblia está dizendo. Amém, irmãos? Deus utiliza caminhos improváveis, eu tenho que estar ligado com isso. Terceira lição e última: Deus conduz a história com soberania. Nós estamos vendo, a Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia é a revelação progressiva de Deus. Deus foi se revelando ao seu povo e acrescentando e se revelando até nós chegarmos em Jesus, a revelação maior. Então a Bíblia é a história da redenção de Deus, e juntamente com isso não é uma coisa isolada. Deus é o Deus que cuida da história, que rege a história. Verso 8 ao 10, nós terminamos o capítulo 10, olha só. Mas como se faz com os figos ruins e estragáveis,
imprestáveis. Diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias. Zedequias é o rei que fica no lugar de Joaquim. Lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes, com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Deus estava agindo na história e o texto afirma, ele mesmo diz, que aquelas pessoas que eram do povo de Deus, estavam no Egito, seriam também tratados. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Aqui, os figos ruins. Deus está tratando com aqueles figos ruins, que era o povo que ficou e o povo que foi para o Egito. O verso 16 e 17 do capítulo 29 faz coro aqui, porque o 24 e o 29 devem ser lidos ao mesmo tempo. Depois, o dever de casa, você faz isso lá na sua casa. 24 e 29. 29 e 16. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nessa cidade. Seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele repete, enviarei a guerra, a fome, a peste, 3 coisas terríveis, né? Guerra, fome e doença contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são estragáveis. Jeremias 29, 16 e 17. Esse texto do capítulo 29 é um pedaço da carta aos cativos da Babilônia. Porque sabe uma coisa interessante? O povo foi para a Babilônia e algumas pessoas estavam falando coisas erradas para o povo lá a respeito do povo aqui. Então Jeremias manda uma carta falando do que Deus estava fazendo, porque ele era o profeta de Deus. Deus estava trabalhando na história. Nós precisamos entender isso. Jeremias 29, 10 diz assim, olha só, 29, 10. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. De trazê-los de volta para esse lugar. Com isso a gente vê que Deus estava trabalhando na história, nas nações e com as nações. A Babilônia era uma nação poderosa. Nós vimos que 3 nações eram poderosas e a Babilônia cresceu, ofuscando o poder egípcio e assírio que tinha invadido o Reino do Norte. Só que nós precisamos entender que a ação do poder babilônico estava debaixo dos planos de Deus, do que Deus estava fazendo. Isso é importante. A volta do povo de Israel também mostra isso. Então Deus estava agindo na história, entre as nações, estava agindo naqueles que ficaram em Jerusalém, estava agindo no grupo que foi para a Babilônia, porque Deus está guiando a história para o fim que Ele quer. Para o fim que Ele quer. Até hoje a gente tem que compreender isso. Então Deus é quem decide a história, que rege a história. Nós hoje precisamos entender isso. O verso 9 diz, desse texto já lido, né? Eu os tornarei objeto de terror e desgraça para todos os reinos da terra. Verso 10, enviarei contra eles guerra, fome e peste. Verso 10 do capítulo 29 diz, eu cumprirei a minha promessa. Então nós estamos vendo um Deus que age na história. Age com o seu povo, age com as nações, Ele está fazendo isso. Eu preciso entender o lugar que eu estou, se eu estou debaixo dessa ação soberana de Deus. Porque, meus irmãos, algumas lições nós aprendemos aqui, pelo menos 3. A primeira é que aqueles que creem na soberania de Deus na história, isto é, eu entendo que Deus está regendo tudo, Ele é o dono de tudo, Ele está cuidando de tudo, e está levando a história para o fim que Ele quer. Jesus vai voltar. Então aqueles que creem na soberania de Deus na história descansam, têm essa capacidade, podem descansar. Quando nós olhamos o mundo e achamos que está fora de controle, não, Deus está cuidando de tudo. Então a pergunta que eu preciso responder é, eu estou descansando na promessa, ou nas promessas divinas, as promessas declaradas ao seu povo, que nos inclui se somos o povo de Deus, somos a igreja de Deus? Deus está levando as coisas para o fim que Ele quer, Ele é soberano, é o soberano Deus que guia a história, então descanso. Eu não fico perdido
afoito, eu descanso na promessa de Deus. Isso é importante. Segundo, se você crê na soberania de Deus, na história, você também vive com segurança. Por quê? Deus é o governador de tudo, é o soberano. Eu sou filho desse Deus, então eu estou nas mãos daquele que tem todo o poder. Amém? Você está na mão daquele que tem todo o poder, então você vive com esperança. Não há esperança nos políticos, no Brasil, no novo governo, no novo Senado, na Câmara dos Deputados. A coisa às vezes não vai, só a graça de Deus. Mas eu tenho esperança no Senhor, eu vivo esperança, porque Ele está cuidando, Ele está lidando com o mundo, Ele está lidando com as pessoas, Ele está lidando com o seu povo. Se você é povo de Deus, tem que viver com esperança. Amém? Terceiro, aqueles que creem na soberania de Deus na história se juntam a Ele, naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele está realizando. Olha, eu sou servo de Deus e Deus está agindo. Por isso que o que acontece na Arábia Saudita, no Iraque, no Líbano, deve nos interessar como igreja. O Ocidente estava tranquilo quando os homens bombas, eles se matavam e levavam 50, 100 lá no Oriente Médio. Quando isso começou a acontecer no Ocidente, o pessoal parou para pensar. Porque agora está nos incomodando. Agora alguém pega um carro e entra na Espanha, em Barcelona, atropelando muitas pessoas. Ou alguém lá na França, à beira-mar, pega um caminhão e passa por cima de muita gente. E aí começa a incomodar. Espera aí. Nós precisamos entender isso. O que está acontecendo no mundo deve nos interessar como igreja. Por isso que nós estamos olhando para o mundo. O mundo é o nosso foco. Nós estamos testemunhando até os confins da terra. Deve nos interessar. Isso é importante pensar. Aqueles então que creem na soberania de Deus vão se juntar a Ele no que Ele está realizando. A pergunta é, eu estou com esse discernimento, que é percepção espiritual, eu estou com esse entendimento, eu estou me colocando à disposição. Hoje pela manhã falamos isso sobre o sacerdócio. Eu sou sacerdote de Deus e me junto com outros sacerdotes, um dos tópicos da manhã, e dentro do pensamento correto. Eu me coloco à disposição, me junto com Deus, para fazer o que Ele quer, porque Ele está cuidando da história, e a história envolve a sua igreja. A igreja é a agência principal nisso tudo, porque nós estamos sendo edificados. Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, dentro de tudo que Deus está fazendo, o nosso papel é importantíssimo, por mais que para o mundo seja insignificante. Se você é um servo de Deus, se você é um convertido, a sua posição, com a consciência de quem você é, sacerdote de Deus, capacitado por Deus, a sua posição é importante. Você está nas mãos de Deus, que está fazendo as coisas no mundo, realizando o seu propósito. Mas eu posso estar simplesmente alheio. Eu não posso entender que Deus é soberano, e soberano na história, e não somar com Ele no que Ele está fazendo. Jesus, no final do seu ministério, já partindo daqui, Ele disse, o meu Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Assim como o Pai me enviou, eu me coloquei aqui à disposição, como filho obediente, eu vos envio. Vocês agora devem somar e continuar a obra que Ele está fazendo no mundo. Esse é o entendimento. Quando nós estamos olhando para esse quadro, meus irmãos, todo, nós precisamos crer na soberania de Deus. Para muitos, você podia olhar assim, que coisa horrível, Deus fazer isso com o pessoal de Jerusalém. É um momento histórico específico de Deus trabalhar. Isso nós devemos entender. Mas o princípio fica que Ele é soberano, Ele age na história. Ele cumpre o seu propósito na história. Nós devemos entender essa soberania divina. E eu tenho que perguntar, diante da soberania divina na história, aonde está, ou qual é o meu lugar? Não apenas de contemplação. Deus é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é soberano mesmo. E mais? E aí? E daí? O que eu estou fazendo? Estou somando com Deus naquilo que Ele está fazendo? Eu tenho que pensar. Então, 3 coisas nós aprendemos aqui que tem me surpreendido no capítulo 24, espero que tenha causado algum choque bom no seu coração. Primeiro, é que Deus classifica as pessoas com precisão. Significa que Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é figo bom, quem é figo ruim. O que você é hoje. Segundo, Deus
utiliza caminhos improváveis, difíceis até de entender, para lidar com o seu povo. Nós não entendemos tudo, Deus está trabalhando, como nós vimos aqui. Levar para o cativeiro, segundo o texto, era para fazer bem, não fazer mal. Terceiro, Deus conduz a história com soberania. E nós devemos estar com Ele, entendendo o que Ele está fazendo, e nos colocando à disposição dEle, deixando Ele tratar conosco, porque Deus estava tratando com o seu povo aqui nesse momento. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa noite, com tudo que Ele nos falou ao coração. Feche seus olhos, enquanto o ministério se aproxima, você vai estar orando